Estamos começando mais um Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, do NASCE Orientação Vocacional, em parceria com a TV PUC. Hoje abordaremos a profissão do escritor. E para isso conversaremos com Noemi Jaffe, que é escritora, doutora em literatura brasileira e ex-professora da PUC de São Paulo. Autora do livro A Verdadeira História do Alfabeto e também O que os Cegos Estão Sonhando, além de outros livros. Atua como crítica no jornal Folha de São Paulo e coordena a oficina de escrita criativa. Renato Modernel, escritor, jornalista, doutor em letras, professor do curso de jornalismo do Mackenzie, ganhou o prêmio Jabuti pelo romance Sonata da Última Cidade. Acabou de lançar o livro Mare Magnum, Colombo em Busca da Maçã Azul. Coordena oficinas de escrita criativa. Eu agradeço a presença de vocês. Poderíamos começar com uma piada, um caso sobre a profissão, sobre o trabalho do escritor. Bom, eu tenho uma piada que é a seguinte, dois amigos se encontram depois de muito tempo sem se ver, daí eles se cumprimentam efusivamente, um fala para o outro, puxa, então, o que você fez da vida? Aí ele fala, eu sou dentista, e você? Me tornei escritor. Puxa, mas que interessante, e aí, você vende? Vendo, já vendi meu apartamento, meu carro, meu telefone e estou vendendo também o que você quiser. Você teria algum caso? Eu me lembro de uma história acontecida com um amigo meu que foi, durante muito tempo trabalhou na Fiesp. Ele ele escrevia os discursos do presidente da Fiesp, eu não me lembro quem era na época, e também fazia o jornal interno. E ele escrevia aquilo que o presidente da Fiesp ia falar. Então, ele redigia o discurso e depois comparecia como jornalista e recolhia na outra ponta, como se fosse... Então, ele se divertia, embora fosse um trabalho, vamos dizer assim, era um trabalho jornalístico, ele tinha ali um personagem que ele comandava, que era nada mais nada menos que o presidente da Fiesp, que dizia, com todo aquele jargão da época. Ele contando isso era muito engraçado, isso durou vários anos lá da vida profissional. Ótimo, vou aproveitar as duas, né? Mas a primeira. Uma pergunta, escritor é profissão? Claro, sim. Explique um pouco. Escritor não é nenhum privilégio, não é um dom, não é uma aura, nada, não é genialidade, é um ofício que exige disciplina, exige que a pessoa se dedique, que ela trabalhe todo dia, sente, escreva, divulgue, faça toda a parte burocrática, administrativa. É um trabalho como ser sapateiro, como ser médico, como ser dentista. Não é um presente da natureza nem de Deus. Dá para viver de escrita no Brasil? Não sei se queria responder anteriormente. Bem, alguns vivem, mas são poucos. Sempre foram poucos e continuam sendo poucos, né? Agora, se expande isso aí, as atividades... Esse caso que eu citei, por exemplo, é um caso em que se vive e até se diverte, se pode divertir produzindo. A questão é a seguinte, se você vai escrever para você aquilo que você... Vamos chamar assim, escrever para o mercado externo ou escrever para o mercado interno. Só que mercado interno, já que se fala tanto de mercado interno, eu estou falando dos nossos fantasmas, das nossas urgências, dos nossos temas, aqueles que, vamos dizer, que têm a impressão de que se eu não escrever sobre eles, eu não vou morrer tranquilo. Se a predisposição de uma pessoa for atender ao mercado externo, escrever aquilo para o qual existe uma demanda, eu acho que se pode.
se pode viver e muitos vivem sim, né? E com sorte até atendendo o mercado interno, talvez. Porque a escrita, na verdade, não é só a venda de livros. Disso é muito difícil viver. São muito poucos aqui no Brasil os que conseguem viver da venda de livros. A escrita, a literatura, a prática da ficção envolve muitas outras coisas que essas sim podem render dinheiro. Né? Podem fazer com que a pessoa sobreviva e mais do que sobreviva, até viva bem. Então, não precisa vender o carro. Exatamente. Então você não vai encontrar um escritor no Brasil que não tenha sido cronista também. Né? Então, e no jornal? No jornal, em revistas, na internet agora, que dê aula, que dê oficinas, que dê palestras. Agora tem um mercado de oficinas muito grande, você está vendo? Claro, ele é professor de escrita criativa, eu também sou. Né? E é uma coisa que remunera bem. Claro. Tem as feiras literárias, participações. Tem feiras, cada vez mais o número de feiras está aumentando. E trabalhar com editoras, escrever para revistas, para jornais, enfim, até escrever para a Fiesp. Publicações institucionais que pagam bem. Né? Hoje, os prêmios literários, por exemplo, os prêmios literários pagam muito mais. São prêmios, alguns deles são prêmios poupudos. Né? Realmente, então, um dinheiro que, se você administrar... Agora, é necessário, sem dúvida, o que a Noemi falou, quer dizer, ter uma visão um pouco administrativa, né? Prever as coisas, mas os concursos existem muitos. Né? Não é ficar parado esperando o santo baixar, tem que ir à luta. Falando um pouco, você falou sobre o dom. A impressão que as pessoas têm, no geral, que é um dom. Ou a pessoa escreve ou não escreve. Né? É um dom que vem de nascença, os grandes escritores nasceram para isso. O que você tem a dizer sobre isso? Eu acho um mito, uma visão romântica da arte. Né? Eu acho que já há muito tempo esse mito vem sendo desconstruído e já está na hora das pessoas saberem que não é assim. Né? O que você precisa ter é a vontade, o desejo, a disposição, né, de se dedicar a uma arte. Pode ser a escrita, pode ser a música, pode ser a pintura, as artes plásticas, a dança. Se você tem esse desejo, isso é o que eu chamo de dom, é o desejo. Então vai atrás, né? Você quer jogar futebol? O que você vai fazer? Vai jogar futebol, vai treinar. Talvez você não seja um Neymar, mas você vai tentar ser o máximo que você puder ser. É a mesma coisa com a escrita. Você tem interesse em escrever? Escreve, não é? Eu não entendo isso. Para tudo você tem que praticar. Para escrever você precisa de inspiração. Inspiração não existe. Inspiração é o resultado do trabalho. O Picasso falava, tudo bem, se a inspiração quiser vir, que ela venha, mas ela vai me encontrar trabalhando. Né? Porque é só trabalhando que vem a inspiração. Então não é diferente. Dom é uma palavra só. O Assis Brasil tem uma frase que eu acho até mais sintética do que essa do Picasso, que é boa, que é assim, a disciplina liberta o talento. É isso. Eu concordo com isso. Com essa frase do Assis, embora a minha opinião não seja exatamente a da Noemi. Não é aquela de tudo depende da musa, de baixar alguma coisa. Não é isso. Aquela visão assim, alguns podem e outros não. Agora, você tinha citado o sapateiro antes. Só para sair um pouquinho da arte, eu acho que mesmo para o sapateiro, para o encanador ou para qualquer coisa, existe aquilo que a gente chama por praticidade de dom. Que eu não sei, uma predisposição, isso é claro, eu acho, é visível para quem dá aula que existe, mas isso não se restringe às profissões artísticas, mas a qualquer atividade. Tem pessoas que claramente têm uma mais facilidade, mais pendor para uma coisa do que outras. Agora, o que eu concordo, né, com você, com a Noemi nesse caso, é o seguinte, eu acho que o que a gente chama de dom, ou que seja o que for, pode ser compensado com uma aplicação maior, com com a transpiração maior, né? Para usar aquele termo, que quer dizer, não é impeditivo. Quem tem dom fica e quem não é uma coisa assim, mas
Eu acho que existe, às vezes você vê isso. Mas tem... você desperta o dom também. Não é só externo, ele é interno. Ele pode ser cultivado. Ele pode ser cultivado. Não é uma coisa assim, uma Você benção. não sabia que você sabia. Você não sabia que você podia e praticando. Deixa eu dar um recadinho aqui. Se você quiser aprofundar o tema, já fizemos um programa com a temática vocação, que discute isso um pouco de forma mais aprofundada, se nascemos, se nos tornamos. Já vamos dizer, nos tornamos, né? Por todas as construções que vivemos. Como é que se aprende a ser escritor? Quer dizer, tem curso para isso? Tem curso universitário para isso? É uma pergunta recorrente. Que curso que eu faço? Eu quero me tornar escritor. Bom, agora tem alguns cursos sim, no Sul tem esse curso que ele PUC, está falando, foi na do PUC, próprio Assis do Brasil, Assis que foi o Brasil. pioneiro. Né? Em Recife tem também. Que chama como? Você sabe o nome? Não sei. Em Recife, você sabe como chama? Em Recife não sei, mas no Sul, que foi o primeiro do Assis, era uma pós-graduação em escrita criativa. Eu acho que era alguma coisa assim. Uma coisa assim. É. Na PUC do Rio... Na tem Unicinos. A na Unicinos também começou, no Sul também. E é um curso de graduação, 4 anos. De graduação. Na PUC do Rio eu sei que o Paulo Henriques Brito, que é sensacional, dá um curso de escrita lá na PUC do Rio. Aqui em São Paulo tem um curso onde eu estou dando aula também, que é de mestrado Lato Sensu, no Vera Cruz, de formação do escritor. Esses cursos na área mais de graduação convencional e pós-graduação. Mas tem esses cursos todos de escrita criativa, tem muitos cursos. São oficinas, aí não são Oficinas. cursos oficializados, mas que... não são do MEC e tal. Mas eu acho que não seria esse o único caminho. Esse é um caminho possível. Não é o único porque caminho. por meio de uma outra profissão, seja ela a psicologia, a medicina, quantos escritores médicos houve? Por exemplo, Guimarães Rosa, Alejo Carpentier, Moacir Sclia. A medicina, quer dizer, ele Pedro vai colher os temas no exercício de uma profissão. Sim, quer dizer, se a visão for esta, você já exerce a profissão, seja ela qual for, de uma maneira a captar temas e personagens. Né? Então aí eu acho que até você, como pilotando o metrô, você vai achar o caminho. Né? E tem os cursos de letras, claro. Né, de letras que não formam escritores, mas ajudam bastante. Se a pessoa estiver interessada em se tornar escritor, acho que o curso de letras ajuda muito, porque ajuda a ler bem, né? Exatamente. E para quem quer escrever precisa ler, né? O curso de letras, pelo que eu vejo, eu não fiz letras, eu fiz jornalismo, mas fiz só depois do doutorado em letras. O que eu vejo é que muita gente fez letras com essa expectativa, fazer letras para virar escritor, depois há uma... Porque não é que dá exatamente as ferramentas, dá uma espécie de mapeamento do que existe. Você, talvez eu possa ir seguir por aqui, mas não é aquela. Por isso que é meio frustrante às vezes. Pelo menos, não sei se eu estou falando algo incorreto, mas a gente vê muito mais jornalistas se tornando escritores, do que profissionais de letras. É uma impressão incorreta? Não sei. Pelo menos uma época foi, não sei se ainda é assim. Hoje, eu dou aula, como você disse, eu dou aula no jornalismo lá do Mackenzie. É muito frequente, ainda ontem aconteceu isso, de um aluno perguntar, mas eu queria ser escritor. Aí eu faço a pergunta seguinte: escuta, mas você quer escrever ou quer ser escritor? São coisas... Parece que parece parecido, mas tem, né? Voltamos a uma coisa, a questão: você quer ser por uma necessidade de dizer coisas ou você quer digamos, uma posição social, um anel no dedo, um título? Né? Aí, reconhecimento. Aí nada errado, mas são coisas diferentes, determinam caminhos diferentes. Né? E o jornalismo, muitos têm, desde a minha época no jornalismo, o jornalismo acho que às vezes facilita e atrapalha.
Eu já vi escritores dizendo que quer ser jornalista, quer ser escritor, não faça jornalismo. Você aprende um tipo de escrita que Nossa. atrapalha Eu recebo muito. na escrita de ficção, mas na prática a gente vê muito. Em algumas jornalistas. coisas ajuda, em outras atrapalha. Eu acho que existe um momento que você tem que romper com o jornalista. Eu recebo muitos alunos de jornalismo nas minhas oficinas de escrita criativa querendo se libertar da linguagem jornalística pela escrita criativa. Muitos. E não só a linguagem, mas a maneira de ver o mundo, maneira de de ver um o olhar jornalístico. Isso às vezes, né? Então, a rigor, você não, como qualquer arte, você não precisa ter curso algum para fazer arte, não é? Ajuda, Você pode, os cursos ajudam, mas não precisa, não. Você pode não é um se determinante, é o que Sim. eu acho, não sei se a Noemi concorda. Pode ajudar, mas não é não é o que vai decidir a parada. No fim, é uma questão solitária, né? É você sozinho. Eu acho que quem quer ser escritor também tem que arcar com, digamos, ter a disponibilidade de uma solidão, de muitas horas sozinho, né? Que serão prazerosas em alguns momentos e outras serão desesperadoras. Como toda profissão, né? Que Exatamente. tem horas boas e horas Tomar ruins. decisões. Não é, porque ser escritor não é. O tempo todo é ótimo, é lindo. Não, a maior parte do tempo é duro. Então, quer dizer, eu acho que é importante dizer, ser escritor não é só ser escritor de ficção, né? Ou algum outro gênero, mas são múltiplas atividades. Claro, ser né? roteirista, roteirista de cinema. Um escritor pode ser roteirista de cinema. Pode, Sim, eu acho pode. que tem Não é automático, Não é Precisa de uma automático. especialização bem séria para você conseguir ser roteirista. Não é porque você é escritor você consegue ser roteirista. Mas é um campo possível. Mas é possível. O que mais a gente poderia fazer? Um cronista, Bem, o cronista... Professor, né? professor, Palestrante. redator de discurso alheio. Redator. ghostwriter, né? Pode trabalhar aliás, com publicidade, pode trabalhar em editoras. Exatamente. Eu vi recentemente uma entrevista no rádio do Oliveto sobre Washington publicidade. E ele estava justamente pegando nesse ponto, a carência que existe hoje na publicidade de bons redatores. Eu não sabia disso, mas ele está dizendo, existe uma... Ora, alguém que tem familiaridade com escrever, que tem uma publicidade, é um campo que paga, inclusive, muito menor que o jornalismo, sempre pagou. Né? Vamos falar agora do mercado, né? Quer dizer, mais concretamente. A ideia do livro impresso que vende na livraria parece que está em extinção. Partindo para outros formatos e você tem outras possibilidades, né? Isto facilita ou piora ou dificulta, vocês acham? Vocês têm livros escritos que vêm de banca, né? Também tem e-book? Tem. Sim, sim. Olha, a gente ainda não sabe o que vai acontecer. Eu sei que tem escritores fora do Brasil que vendem muito bem e-book. No Brasil é um mercado ainda incipiente, que está começando, né? Embora, claro, que vá arrumar para isso. Agora, se é melhor, se é pior, acho que não dá para saber ainda, porque está muito incipiente, né? Tudo é chute. Se diz hoje o futuro do livro, eu acho que é uma coisa em aberto e também até secundário, porque o suporte, o texto é uma coisa e o suporte é outra. Né? Claro. Agora, Silvio, eu acho que pensando assim para trás, eu acho que em cada época havia as dificuldades, ameaça, né? As dificuldades e as facilidades. Houve uma época, 400 anos, 500 anos, que um escritor fazia a sua tinta, matava o pássaro para fazer sangue, com o sangue do bicho, ele produzia a sua tinta, a sua pena, né? Quer dizer, qual era a vantagem? A vantagem é que poucos faziam isso. Quem fazia essa parte artesanal... Agora tem mais escritor que leitor. Agora tem mais escritor do que leitor. Quer dizer, a impressão que a gente não, exagero, mas tem muito. Tem muito mais escritores do que leitores. Muita gente querendo se tornar escritor, muita gente querendo abandonar a profissão, frustrado com a profissão, gente de 40, 50 anos querendo se tornar escritor. Muita gente mesmo. Porque eu acho o seguinte, qualquer um que teve assim, uma experiência importante em qualquer área, um certo ponto da vida, tem o que dizer sobre ela. Tem uma história a contar. Tem uma história a contar e vai interessar pelo menos aos que fizeram Agora, isso. Silvio, eu vou dizer uma coisa
para quem está assistindo e que eu digo assim para todos os meus alunos, para os meus filhos, assim, não é para escolher uma profissão e principalmente essa de escritor para ganhar dinheiro, nem essa nem nenhuma, eu acho. Sim, não sim. sou orientadora vocacional, é você que é, mas eu sempre digo isso, acho um absurdo escolher qualquer profissão para ganhar dinheiro. A de escritor, então, seria quase um suicídio, né? Uma burrice. Então, Mas é o que sobra, né? Quer dizer, como é que a gente sabe do passado, né? Como é que a gente sabe da cultura do passado? É o que foi escrito. é o que Sim, sobra, é o que não, sobra. não é só o que sobra, é o que dá muito prazer também e pode dar dinheiro também. Sim, Mas você não vai escolher para isso. Seria lotérico. Se der certo, ótimo. é. Né? Como é que você se Pode dar explica? certo. Como é que se explica, Noemi, Silvio, que um autor, por exemplo, como Saramago seja um best-seller? Tenha sido um Ou best-seller. Leminski. O livro do Paulo Leminski, da Companhia das Letras, que foi publicado acho que em fevereiro, está na lista dos mais vendidos do país há mais de 6 meses. Uma surpresa total para a editora, para as livrarias, para o mercado, para os leitores, para os críticos. Porque esse mercado não tem lógica, né? Como é Poesia, que pode poesia haver, na né? lista dos mais vendidos. Agora vão lançar outros livros de poesia por causa do Paulo Leminski, que está, entendeu? Uma coisa totalmente inesperada. Às vezes eu acho que justamente por ser tudo muito volátil e muito rápido em todo tipo de comunicação que a gente tem, as pessoas se cansam desse carrossel e talvez o livro, o texto, aquilo que permanece, seja uma espécie de refúgio, a casa da avó, onde você vai almoçar no domingo. Tem uma demanda. É interessante porque parece que a internet diziam que ia matar, né, todo tipo de isso, que, ao contrário, tem estimulado o surgimento de outros exatamente. autores. Coisas muito ruins, como, sei lá, 50 tons de cinza, que surgiu por causa da internet. Qual? 50 tons de Ah, cinza. sim. Coisas muito ruins e outras coisas muito boas. Como ele está falando, como em tudo. Esses cursos de oficina de escrita que os dois mantêm, né, qual que é a intenção deles? É formar o escritor? Bom, no meu caso, é fazer com que aquelas pessoas que têm vontade de se tornar escritor aprimorem os seus recursos. Né? Não dá para pegar uma pessoa que não tem vontade, não tem desejo, disposição de se tornar escritor e ir lá enfiar a escrita, não dá. Né? Mas aquelas pessoas que querem escrever, então a gente nesses cursos, elas têm essa oportunidade de escrever e têm a oportunidade de ler os textos dos colegas, de ter os seus textos lidos, de ter os seus textos comentados e com isso aprimorar as suas dificuldades, os seus vícios técnicos, os seus vícios literários, né? Tem muita coisa que está acumulada dentro da gente, que está coisas que estão cristalizadas e que os cursos de escrita criativa ajudam a desfazer. Ou também encurtar caminhos. Né? Aquilo que uma pessoa talvez fosse aprender por ela mesma em algum momento, mas com uma prática maior, você antecipa, facilita isso. Mas voltando àquilo, escrever e ser escritor, as oficinas de escrita, tal como eu vejo, elas servem para facilitar que uma pessoa escreva, mas não que ela se torne escritora. Aí é um destino, é uma sorte, são coisas imponderáveis. Então, eu tento logo de cara desfazer essa expectativa, ser alguma coisa. Não, escreva, vamos ver o que acontece depois. Que você escreveu bastante, né? Ajuda também porque a pessoa está entre outras pessoas que também querem se tornar escritores, porque ela está mais próxima de pessoas que trabalham em editoras, né? Essa convivência ajuda Trocar a pessoa a achar figurinha, canais, mas não garante. Como nenhuma outra profissão. Nada, não há garantias na vida, né? Sem dúvida. Nem na vida profissional também, não há. Mas acho que o importante, o que vocês colocaram, quer dizer, escrever não é só escrever ficção, e um escritor, ele tem múltiplas atividades, como tantos outros profissionais, e que hoje dá para viver de escrita. Dá. Nem melhor, nem pior. Eu acredito, né? que mais do que há décadas atrás. Sim, né? muito mais, muito mais. Não, hoje tem espaço realmente para um escritor conseguir viver razoavelmente, tem espaço. Desde um blog, por exemplo, financiado,
patrocinado Sim. até um livro que vai vender. Perfis de pessoas. Às vezes tem pessoas abastadas que querem deixar uma biografia, precisam de alguém que escreva. E às vezes não é nem ghostwriter, aparece o nome mesmo da própria pessoa. É uma coisa às vezes prazerosa de fazer. Não, tem. Então Dá, há o que fazer. Dá. Agora, existe esse lado, tocando o que a Noemi já falou, a parte administrativa, estratégica de contatos, tem que se dispor a fazer. Ser um pequeno gerente do seu próprio... Quer dizer, não é só escrever, ficar dedicado Mas a também, escrever, mas é principalmente isso. sentar e escrever. Isso é o achar, principal, mas não é só isso também. E Não é depois- achar, vou virar um Rimbaud, Baudelaire. Não é mais tempo para isso. A gente vive em outro mundo agora. Tem que fazer muitas atividades, né? Eu vi que você lançou um livro com alunos seus, né? Sim. Da oficina, e que você achou que dava samba, vamos chamar assim, Sim. publicou. E é uma atividade entre as 1000 que você faz, provavelmente. Coordenar um livro que é diferente exatamente do que Fazer uma escrever. coletânea, ir atrás da editora, achar a editora que queira publicar, e o livro ficou legal. Está aí nas livrarias. Renato produz seus livros e é um editor independente. Atualmente sim, Sim. e estou bem, para o que eu almejo hoje, tá bom. Tá ótimo. Você A chamada autopublicação, tanto em papel quanto em... Eu gosto da tarefa de editor também. sei. Eu acho que são atividades interessantes. Eu fiz isso no jornalismo e gosto de fazer. Faço as capas, né? Por exemplo, nesse último livro, fiz também uns trabalhos em aquarelas vinculados aos temas do livro. Que legal. Tudo isso são expansões de uma atividade que eu gosto, não é um... Existe espaço para isso também. Você publicar seu próprio livro. Lógico que tem a questão Claro. do investimento. Sim, mas aí se faz. Mas tem tantos canais hoje para fazer autopublicação. Isso é muito mais fácil hoje do que antes. né? Isso é muito mais fácil e até nos casos de sorte pode dar dinheiro também, né? E você tem uma divulgação um pouco mais acessível que, pela internet, não depende de uma estratégia de marketing com uma empresa que estabelece a comunicação. De repente é uma alternativa. Sim, Né? sim. Que não quer dizer que você vai viver disso, né? Não, nada quer dizer nada. Não. Se eu jogar na loteria também não quer dizer que eu vou Que eu vou ganhar. ganhar. Muito bem. Eu agradeço a presença da Noemi e do Renato. E até próximo Desafio Profissão.